Bom dia, tudo bom? O cacuete de quem costuma dar aula é conseguir falar em 10 minutos. Vai ser terrivelmente difícil conseguir caber nos 10 minutos, mas eu vou fazer o possível. Eu vou falar um pouquinho sobre os primeiros findings de uma pesquisa que a gente conduziu nos últimos 3 meses dentro da No1. A No1 é uma das empresas, estou aqui representando o meu time, que foi um time maravilhoso que conduziu essa pesquisa. A No1 não é uma empresa que vende UX, mas é uma empresa que, por cultura, entrega UX. E o que nos motivou a fazer essa pesquisa foi justamente um pouquinho das dificuldades que a gente estava enfrentando ao longo do nosso trabalho. A gente entrega produto, a gente sempre desenvolveu o produto. E a gente entende que todo produto, por mais hard que ele seja, de alguma forma, ele vai estar envolto numa camada de serviço. Porque muitas vezes a gente está falando de um produto que o core dele é extremamente duro, por exemplo, produtos financeiros extremamente regulados. Tem um core duro e o que vai impactar o uso ou não uso disso é a forma como a empresa está entregando esse produto, a forma como as pessoas estão usando, e isso tudo essencialmente vai entregar uma experiência. Por isso que a gente entende que a gente sempre entrega experiência de uso, que a gente sempre entrega UX, embora a gente não venda isso como um produto específico. E o que aconteceu? A gente por começar a entender que o UX estava começando a se tornar uma disciplina que estava sendo muito falada, a gente resolveu entender de que forma que o mercado estava entendendo isso, e isso era de alguma forma parecido com como a gente entendia. Então, o que nos motivou foi tentar entender como o mercado está definindo UX, sobre o ponto de vista dos próprios profissionais que estão entregando UX, ou que estão se descrevendo como UX designers. A metodologia passou por uma série de entrevistas, países, a gente olhou vários documentos que já existem prontos, a própria pesquisa da Cybermass, que vai apresentar amanhã, foi uma das fontes que a gente consultou. A gente analisou vagas, artigos, textos, falamos com uma série de empresas, entre elas 2 que eu quero destacar, que é o pessoal da UX Conf e a The Bridge, que foram também apoiadores e nos ajudaram nesse processo. Tem um site que vai estar no ar disponível todo o resultado da pesquisa no final desse mês, ele é o defineux.cc, ele já está no ar agora com algumas perguntas, se vocês também quiserem participar, e vocês vão poder botar o e-mail de vocês ali para receber o material quando ele ficar disponível. defineux.cc. O que acontece? Eu vou começar com uma frase que é do Pedro Beleza e que, de alguma forma, ela marcou, lá pelo meio da pesquisa, ela marcou muito a forma como a gente estava enxergando isso, que a grande verdade sobre o mercado de UX no Brasil é que ninguém realmente é UX designer. E eu sei que essa frase pode chocar um pouquinho no começo, então eu quero explicar ela para ela não parecer dura demais, até para tirar o Pedro da forca, brincadeira. Mas isso acontece por alguns motivos. O primeiro grande motivo é que a definição de UX, a forma como as pessoas definem UX, não é exatamente como as pessoas descrevem a sua atuação. Quando a gente está falando da definição, a gente está falando de experiências holísticas, a gente está falando de coerência, de emoção, coisas mais qualitativas, a gente fala de protótipo. Quando as pessoas começam a descrever realmente as suas atuações como UX designers, a gente começa a ver coisas mais focadas no digital, em tela e interfaces, coisas mais funcionais, menos emocionais, coisas mais quantitativas. A gente está vivendo uma onda de dados muito forte e a gente escuta muito mais falar em wireframe do que a gente escuta falar em protótipo. Então, isso é um dos motivos que nos chamou bastante atenção. Quando a gente vai analisar vagas, isso também aparece. A gente vê vagas descrevendo UX designers e aí a gente vê especialidades muito específicas que estão sendo pedidas, e eu destaco uma coisa que a gente sempre vê, as 2 siglinhas acontecendo juntas, UI e UX, como se talvez elas fossem a mesma coisa, e também tem a palavrinha designer ali, isso acaba não ficando muito claro. Então a gente está dizendo que a gente é UX designer de uma forma holística, mas as empresas estão pedindo e estão descrevendo cargos de uma forma tela, digital, interface. Quando a gente olha para as metodologias de pesquisa que estão sendo aplicadas, aqui a pesquisa das meninas da Cybermass também foi uma fonte, a gente cruzou com o dado qualitativo que a gente tinha, a gente só vai ver pesquisas que realmente entram em contato com o usuário diretamente, pessoalmente, mais lá na frente, que são as entrevistas em profundidade, as invasões de cenário, e a gente começa a perceber que tem uma diferença de entendimento em relação ao papel da pesquisa nesse processo. E a gente começa a perceber que fazer pesquisa é diferente de ouvir o usuário, e isso não necessariamente está claro para quem está trabalhando com isso efetivamente, ou para o mercado de uma forma geral. Ouvir o usuário, interagir com o usuário, estar com o usuário, é uma coisa que às vezes ainda dá muito medo, e as pessoas criam e trabalham dentro de uma sala, na frente do computador. Isso ainda é uma prática, tem várias barreiras de mercado para que isso realmente aconteça, isso vai ficar um pouco mais claro no resultado final da pesquisa. E o UX design, o segundo motivo é que o UX design é coletivo. Então, é difícil a gente ter um UX designer, porque o UX, na verdade, é uma disciplina que é entregue por várias pessoas, com várias especialidades diferentes, e só trabalhando juntos a gente realmente vai conseguir entregar experiências de uso holísticas, poderosas. E o terceiro ponto é
a gente se questiona muito se o UX é um comportamento ou ele é um departamento. A gestão da experiência nos negócios, ela ainda é muito descentralizada. A gente enxerga as empresas gerenciando numa ponta os canais digitais, às vezes até os próprios canais digitais têm gestões distintas, em outra ponta o saque, em outra ponta as ouvidorias, em outra ponta o que está acontecendo no varejo, e a experiência que o cliente efetivamente está, que o usuário efetivamente está experienciando, ela é completamente descentralizada. E isso faz com que a gente tenha uma experiência de uso extremamente fragmentada ainda nos negócios brasileiros. Tem uma frase que é boa, que surgiu na pesquisa, que é: enquanto não houver um CXO, né, um Chief Experience Office, talvez a gente não vai ter uma experiência realmente poderosa sendo entregue. Isso não significa ter necessariamente uma pessoa gerenciando isso, mas realmente ter a gestão sendo unificada. Unificada não significa uma pessoa em cima, mas o olhar unificado para isso. Para onde isso tudo está indo e o que mais a gente está enxergando, de que forma que essas coisas vão evoluir dentro do mercado. Eu acho que uma das coisas mais interessantes desse processo de fazer essa pesquisa foi entrar em contato com profissionais líderes do mercado e ver que o próprio processo de passar por essa entrevista estava sendo interessante para eles mesmos perceberem a distinção entre como eles estavam definindo e como eles estavam atuando. A gente brincou um pouco que a gente colocou os UX no divã. E essa reflexão é um ponto super importante para a maturidade do nosso mercado e para o nosso mercado realmente evoluir. Uma das principais coisas que aparece, à medida que a conversa vai virando quase que uma terapia, é que a gente começa a trazer cada vez mais como um ponto extremamente importante o poder do design. Não o poder do design gráfico ou do web design, mas o poder do design lato sensu, o design que realmente está criando com usuários, junto com eles, para eles. Então, para a maturidade do UX realmente evoluir como disciplina dentro do Brasil, é importante que a gente, como profissionais de UX, evolua no sentido de entender melhor o que é o design e de que forma que a gente pode entregar ele de uma forma mais completa. Como que a gente cria com o usuário. A gente vê muito isso, as pessoas com medo de entrevistar pessoas no começo do processo porque acham que eles vão matar uma ideia. E isso é a antítese do design, que cria com as pessoas e interpreta isso das melhores formas e entende essa crítica de uma forma construtiva. Então, uma das entregas que vão estar lá, e aqui eu dou uma palhinha para vocês, que vai estar nesse material que vai ser publicado, é que a gente identificou que existe um espectro de atuação do UX e que ele começa lá numa pontinha com telas melhores ou mais agradáveis e o botão desse jeito ou daquele jeito, e ele acaba, efetivamente, numa experiência mais holística de uso. Então, a experiência que integra todos os canais, que integra todas as interfaces, que integra realmente todos os pontos de contato. Ali no meio, em algum lugar, está uma experiência coerente digital como um todo, mas ela começa assim lá na tela. A gente vê muita gente se entendendo como um UX designer, mas na verdade o que ela está dizendo que ela entrega é o wireframe e tem uma diferença disso. E é importante que a gente entenda essa diferença para que o mercado evolua e a gente consiga não ser mais um Lonely Ranger lá pequenininho dentro da minha empresa, gritando para cima e pedindo para que alguém escute que ouvir o usuário é importante, que respeitar o usuário é importante e que a gente se torne uma unidade e realmente consiga levar isso para frente. Isso também vai ser importante para que as empresas entendam e saibam descrever melhor o que elas querem, tanto quando ela está terceirizando, quanto ela está trazendo alguém para dentro do universo dela. As empresas também pedem UX designers, quando na verdade elas querem alguém que está entregando um wireframe. E isso é uma diferença muito grande. Todas têm valor, todas são importantes, mas são disciplinas diferentes. Então esse reconhecimento de como as coisas vão acontecer é extremamente importante. O que mais vocês vão encontrar lá nesse material? Como o mercado está definindo o UX, qual que é a relação com a estratégia e com o negócio, e por que às vezes é tão difícil a gente conseguir entregar a estratégia de negócio como UX designers, a pesquisa, a relação com o real usuário e que dificuldade que as pessoas estão encontrando ao ouvir os usuários, é realmente entrar em contato com eles. Um pouco de ROI, que é um assunto que ainda é pouco discutido, a gente ainda tem poucas métricas, poucas empresas que realmente medem a experiência e o impacto que a experiência tem. O papel das startups aqui é um papel importante, porque as startups, o produto dela é o negócio dela. Então, o UX ele se torna extremamente importante, muitas vezes o fundador da empresa. Tem uma frase do Tito Guzmão, que é fundador do Roy Warren, que eu acho, inclusive, um grande exemplo de experiência de uso, que ele fala que qualquer empresa hoje tem que ter como um fundador, um designer. Desafios para os profissionais, para onde o mercado está indo, e o mais importante, o que a gente pode fazer para acelerar a mudança e para valorizar cada vez mais o nosso papel dentro do mercado. E o UX cada vez é mais importante, ele está na moda, sim, e se a gente não souber lidar com ele de uma forma madura, o mercado vai ficar, vamos dizer assim, a gente vai canibalizar o próprio mercado e vai fazer com que ele não faça com que todo mundo cresça junto e mostrar o valor que isso pode ter para as organizações e para os business em geral.
Como eu já disse para vocês, o material vai estar no ar no definiux.cc. Se vocês colocarem o e-mail de vocês agora, vocês vão ficar sabendo assim que ele for lançado. O meu contato também está ali, fico à disposição para quem quiser conversar depois. E tem ainda informação ali, um pequeno survey que vocês podem participar. Fiquem à vontade, vamos adorar ouvir vocês, ainda dá tempo. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Obrigado, Mariana.